Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda aos estrategistas que nos ouvem e uma saudação especial a todos os ouvintes do podcast Touros, Ursos e Robôs. É um dia daqueles, né? Olá para todo mundo. Nossa, um dia histórico, digamos assim. Hoje é quinta-feira, 19 de março de 2026 e a nossa missão hoje é dissecar esse fechamento que foi bem caótico, é a palavra certa para os mercados globais. Caótico e panorâmico, eu diria. A gente está olhando para uma tela vermelha que assusta. Exatamente. A gente tem aqui na mesa uma pilha de relatórios quentíssimos, tipo da CNBC, do Infomoney, da Bloomberg Linha, e a ideia é mapear os grandes motivadores desse pregão. O mercado hoje operou literalmente como um campo minado. Guiado quase 100% por essa escalada terrível da guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã, né? Pois é. Certo. Vamos desempacotar isso. Mas antes da gente entrar de cabeça no choque épico de energia de hoje, eu preciso fazer um aviso muito importante para quem nos acompanha. É fundamental deixar isso claro logo de cara. Exato. Durante essa imersão, a gente vai mencionar declarações bem fortes de líderes políticos como o Donald Trump, o Benjamin Netanyahu e o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero deixar explícito que o nosso programa não apoia, não julga, nem endossa nenhuma dessas visões políticas. Nenhuma. Nosso trabalho aqui é 100% analítico. A gente olha para a política apenas para entender como ela bate no preço do ativo. Isso. A gente só reporta os fatos das fontes para entender como a tesouraria e os robôs estão reagindo a isso, tá? Bom, fechado esse parênteses, a gente não tem como entender o dia de hoje sem olhar direto para o Golfo Pérsico. Impossível. É o epicentro de tudo. Os ataques de mísseis iranianos que paralisaram Ras Laffan, no Catar. A gente está falando da retirada instantânea de 17% da capacidade global de gás natural liquefeito, GNL. E isso como retaliação direta àquele ataque de Israel a South Pars. E o impacto físico disso é imediato, né? Não é algo que o mercado projeta para o mês que vem. Aconteceu agora. O petróleo tipo Dubai rompeu $166 o barril. 166. Nossa, é um número que a gente não via bem, é um choque brutal. E o tráfego ali no Estreito de Hormuz caiu para quase zero. A Rystad Energy soltou um relatório hoje dizendo que o preço em Singapura agora é quase fictício. Foi a palavra que eles usaram. Fictício. Fictício, isso é muito forte, porque, veja bem, o Estreito de Hormuz é basicamente a veia jugular do comércio global de energia. A veia jugular, exato. Se você corta isso, o paciente economia asiática, no caso, entra em colapso. Então eu te pergunto, com base nos nossos relatórios, esse preço fictício em Singapura é só uma anomalia de curto prazo, sabe, aquele pânico localizado, ou é um aviso real do que vai acontecer com o WTI e com o Brent se os fluxos não voltarem até o final de abril? É um aviso claríssimo, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que existe um hiato geográfico agora. O pânico de quem está na Ásia e precisa do navio chegando amanhã é muito maior do que quem está no Ocidente. Mas vai chegar no Ocidente. Com certeza. É um risco de um choque global de oferta que não tem precedente recente. A Ásia vai começar a pagar qualquer preço para desviar os navios que iriam para a Europa ou para os Estados Unidos. E aí a inflação global dispara de vez. E tem a questão geopolítica colocando lenha na fogueira. A gente viu a declaração do Trump hoje. O mercado precificou isso na hora. Ele disse que os Estados Unidos poderiam, nas palavras dele, explodir massivamente South Pars. E, além disso, o Pentágono enviou um pedido de 200 bilhões de dólares para financiar a guerra. 200 bilhões. Pois é, quando você vê o Pentágono pedindo esse cheque e o Trump falando em destruição massiva na infraestrutura iraniana, o mercado entende que a via diplomática falhou. Acabou. E aí o risco precificado vai para a lua. O que aterroriza completamente os formuladores de política monetária ao redor do mundo. É um pesadelo para os bancos centrais. Sim, porque hoje foi a famosa super quinta-feira e o que a gente viu foi uma paralisia. O Banco Central Europeu segurou os juros. O Banco da Inglaterra também manteve em 13,75%. O Banco do Japão segurou em 0,75%. O Banco Nacional Suíço também não mexeu e o Fed já tinha feito a mesma coisa ontem. Ninguém quer se mover com o petróleo a $160. Ninguém tem coragem. Porque se você corta o juro agora, a inflação importada da energia engole a sua economia. Resultado direto disso,
o rendimento dos treasuries americanos de 2 anos deu um salto bizarro para 3,803%. E a bolsa sentiu o golpe na mesma hora. Wall Street sangrou hoje. Sangrou muito, o Dow Jones bateu uma nova mínima de fechamento para o ano, 46.021 pontos, o S&P 500 caiu 0,27, o Nasdaq recuou 0,28, na Ásia foi bem pior, o Nikkei derreteu 3,38%. Mas é aí que tá. Se conectarmos isso ao quadro geral, o que o mercado está lendo é que o Fed pode simplesmente não cortar os juros em 2026. Zero cortes. Eles estão com muito medo do retorno daquela inflação estrutural de commodities dos anos 70. Mas aí que tá. Tem uma coisa aqui que foge do script, e eu quero ver a sua leitura. Porque, historicamente, quando a gente tem uma guerra, o dólar costuma dar uma recuada contra outros portos seguros clássicos, como o franco suíço ou o iene. Mas hoje, e nessa semana toda, o índice DXY subiu. Por que isso? Essa é a grande mudança de paradigma. Antigamente, um choque de petróleo destruía a economia americana. Hoje, os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. O xisto mudou o jogo, né? Ah, claro, eles estão isolados do pior do choque. Exatamente. Se falta gás no mundo, a Europa desindustrializa, o Japão entra em recessão profunda, mas os Estados Unidos, eles sentem o preço na bomba, claro, mas eles têm a energia ali dentro. O capital global entende isso e corre para o dólar. Faz todo sentido. E falando em portos seguros e anomalias de mercado, a gente chega na maior ironia do pregão de hoje, segundo os relatórios da CNBC. É, a queda do ouro. O ouro e a prata, que são literalmente os maiores refúgios em tempos de guerra da humanidade, eles simplesmente despencaram. O ouro caiu quase 5%, foi lá para baixo de $4.700 a onça, e a prata tombou mais de 10%. Pior semana do ouro desde 1983. É um absurdo. É de cair o queixo, eu fiquei olhando para a tela e pensando, vender ouro no meio da Terceira Guerra Mundial é tipo, sei lá, é como vender as joias da família que estão no cofre há gerações só para pagar a conta de luz que veio mais cara, sabe? A analogia perfeita porque é exatamente um problema de conta de luz, no sentido figurado. É falta de liquidez. O mercado chama isso de margin call, a chamada de margem. Então explica para quem está ouvindo como funciona essa mecânica do desespero. Quando a volatilidade explode desse jeito e os ativos de risco que os grandes fundos estão comprados começam a derreter, as corretoras batem na porta e falam, olha, você precisa depositar mais dinheiro na conta para garantir a posição. Uhum. E o fundo não tem caixa livre. Exato, não tem caixa, então eles têm que vender o que tem liquidez imediata. E o ouro era o ativo que mais tinha dado lucro recentemente. Eles vendem o ouro não porque acham que o ouro vai perder valor a longo prazo, mas porque precisam de dinheiro vivo em 30 minutos. Venda forçada pura. Mas, ao mesmo tempo, o varejo fez um movimento inverso com a prata, né? Pois é. Os dados do Infomoney mostram que o investidor pessoa física foi lá e comprou agressivamente o fundo da prata através de ETFs, tipo aquele SLV. Eles estão tentando pegar a faca caindo. Mas olha só, a surpresa real das commodities não foi nem o ouro nem a prata. Foi um gás que a gente só lembra em festa de aniversário. O hélio. Isso é surreal. O hélio. Enquanto o ouro derretia, o preço do gás hélio simplesmente disparou. Porque o Catar produz mais de 1/3 de todo o hélio do mundo, né? Como subproduto ali de Ras Laffan. E com o complexo atingido, os preços spot no mercado à vista saltaram entre 40% e 100% num piscar de olhos. Isso levanta uma questão importante, e algo que muito estrategista não tem no radar. O hélio não serve só para encher balão. Ele é vital, absolutamente vital, para a indústria global de semicondutores. Explica isso, porque é aí que a coisa fica séria. A ligação do Catar com o Vale do Silício. A fabricação de chips de última geração usa um processo chamado fotolitografia. Isso gera um calor infernal numa escala microscópica. E o hélio, por ser um gás nobre, super frio e inerte, é usado para resfriar os componentes, sem causar nenhuma reação química. Nossa, ou seja, se faltar hélio, as fábricas de chips em Taiwan e na Coreia do Sul simplesmente têm que desligar as máquinas. Paralisia total. E olha a ironia. Taiwan e Coreia do Sul dependem absurdamente do Golfo Pérsico para importar esse hélio. Sem o Catar, a cadeia global de tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso sofre um gargalo imediato.
O custo de produzir tecnologia vai explodir. É um efeito borboleta assustador. Um míssil cai no Catar e o preço do seu próximo computador dobra. E no meio desse banho de sangue global, a gente precisa falar do Brasil. O milagre brasileiro de hoje. O milagre ou a pegadinha, né? Pois é. Como que, no meio desse caos todo, a nossa bolsa conseguiu fechar no azul, o Ibovespa chegou a despencar 1,68% na mínima do dia, bateu lá em 176.295 pontos, mas aí, na última hora do pregão... Uma virada espetacular. Sim, fechou em alta de 0,35% aos 180.270 pontos, e o dólar ainda cedeu, caiu para R$ 5,21. De onde veio isso? Veio de fora. A virada foi quase inteiramente puxada por declarações do Netanyahu. Ele deu uma entrevista dizendo que a guerra pode acabar mais rápido do que as pessoas pensam. E, mais importante, que Israel está ajudando a reabrir o Estreito de Hormuz. Uma fala otimista no meio da guerra. Exato. Isso fez o petróleo dar uma desacelerada na alta na hora. Como a nossa bolsa é super sensível a fluxo estrangeiro e a esse humor de curtíssimo prazo, os robôs compraram a notícia. Mas vamos olhar para o cenário doméstico, porque a gente teve eventos fortíssimos aqui hoje também. Tivemos a decisão do Copom. O Banco Central cortou a Selic de forma bem tímida, só 0,25%, trazendo para 14,75%. E num tom super cauteloso, né? É justamente por causa desse risco do petróleo bater $100 e poucos e estourar a inflação aqui dentro. E como se não bastasse, tem a dança das cadeiras em Brasília. O Fernando Haddad está deixando o Ministério da Fazenda para focar na campanha para o governo de São Paulo, e quem assume é o Dário Durigan, e isso num ano eleitoral que exige um aperto fiscal tremendo. O mercado não gosta de troca de comando na Fazenda em ano de eleição. A insegurança aumenta muito. Então, me tira uma dúvida. Com a Vale caindo, a Petrobras caindo apesar do petróleo, a inflação ameaçando voltar, a Selic lá em cima, em 14,75, e essa mudança no ministério, essa virada final do Ibovespa, não é um clássico voo de galinha? Tipo uma alta frágil baseada só numa manchete gringa? Eu concordo com você. É extremamente frágil. Como as fontes apontaram, o mercado está operando como um campo minado. Qualquer passo em falso explode. O Ibovespa foi salvo por altas muito específicas hoje. Não foi uma melhora do risco Brasil. Ah, o setor bancário puxou, né? Isso, os grandes bancos seguraram a barra. O Itaú, por exemplo, subiu 0,71%. E tivemos distorções de balanço. A Hapvida disparou quase 15% depois que o mercado digeriu os resultados operacionais dela. 15% num dia desses é irreal. E por outro lado, teve empresa derretendo também. Exato. A Minerva reportou problemas e derreteu quase 11%. Então quem comprou o índice achando que era um sinal de força do Brasil, na verdade comprou uma distorção criada por meia dúzia de papéis. O famoso stock picking, né? Você precisa escolher a ação a dedo no mercado assim. Exatamente. Se o Netanyahu acordar amanhã com um tom mais duro, essa alta evapora na abertura. Entendi. Bom, então, se a gente puder fazer uma síntese para quem está do outro lado ouvindo, para os estrategistas... O resumo da ópera é que o mercado atual exige uma resiliência absurda e sangue frio. A geopolítica hoje está sentada no assento do motorista. Não é mais o balanço da empresa ou o fundamento clássico que dita o rumo sozinho. A geopolítica está ditando os juros globais, forçando a liquidação de commodities de proteção como o ouro e gerando uma volatilidade intradia bizarra em mercados emergentes como o nosso. Certo. Então, o que tudo isso significa para o futuro? A gente mapeou os motivadores, vimos que o mercado virou de ponta cabeça e... eu queria deixar um pensamento aqui para quem está escutando, algo que a gente não tocou tão a fundo. Manda. Pensa bem, se o Estreito de Hormuz continuar sob ameaça por anos, forçando toda a cadeia de suprimentos global a contornar o Oriente Médio permanentemente, e se a indústria de tecnologia, que vale trilhões, for obrigada a encontrar materiais alternativos para não depender do hélio do Catar, É uma mudança estrutural massiva. será que essa guerra, com toda a sua tragédia, não vai acabar forçando o maior salto em logística marítima e em ciência dos materiais das últimas décadas?
Sabe, o capital, quando é encurralado, cria soluções impensáveis. Fica essa provocação para os nossos estrategistas pensarem antes da abertura do pregão de amanhã. É uma reflexão excelente. Quando o choque é grande assim, a inovação costuma vir na mesma proporção. Exato. Muito obrigada a quem nos acompanhou em mais essa imersão. Estudem os relatórios, protejam suas margens e até a próxima análise profunda aqui em mais uma edição. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal, até a próxima e bons negócios.